Olá. Olá, Camila. Olá, Mônica. Esperando aí as pessoas entrarem. Cíntia. Que legal. Vamos conectar aqui com o Álvaro, esperando ele entrar só um pouquinho para a gente começar. Daqui a pouco ele está entrando. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos chegando, a gente já vai começar aqui, conectando. Mais uns minutinhos. Olá, Oi, Álvaro. tudo bem? Tudo e com você? Tudo ótimo, tudo O ótimo. pessoal tá animado aqui, hein? Para começar a nossa live. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de floresta aí hoje. Vamos. Bom, gente, já deu alguns minutinhos. Acho que eu já vou começar a introduzir aqui o tema da nossa live para quem já está aqui. E a gente vai rolando porque vai ter muita conversa e muito papo legal. Bom, pessoal, é um prazer ter todos aqui nesse NOA Talk, que a gente vai falar sobre florestas. Esse evento faz parte da iniciativa aqui da NOA de abordar vários temas diferentes sobre sustentabilidade, tecnologia. E hoje é o Dia do Meio Ambiente. Não sei se todos sabem, mas oficialmente dia 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente. E uma das coisas mais incríveis é a questão das florestas e o potencial que elas têm aí nessa questão quando a gente fala do meio ambiente. Bom, e hoje eu vou chamar o Álvaro, que é fundador e presidente da Águia Florestal, e ele vai aqui nos ensinar sobre o que são florestas plantadas e desmistificar muita coisa sobre o universo da madeira, que há um desconhecimento muito grande de todo mundo. Então, só quem está ali, que cuida muito bem de uma floresta, vai poder falar com a gente. Então, Álvaro, bem-vindo à nossa live. Estou muito feliz de você ter aceitado esse convite hoje com a gente. Obrigado, Raíssa, e parabéns à NOA pela iniciativa. Para mim é uma honra poder não ensinar, mas falar um pouquinho sobre floresta, sobre uma paixão que vem de muitos anos aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos. Pessoal, só para avisar, tem várias perguntas aqui já para falar para o Álvaro, mas vão mandando no chat. No final a gente vai abrir para perguntas. Então, se você sempre teve aquela pergunta que você nunca teve coragem de fazer sobre a madeira, eu acho que o momento é Fazer. agora que a gente está aprendendo. Então, eu vou começar aqui. Mas primeiro, Álvaro, eu queria que você contasse um pouco sobre você, sobre sua trajetória, como que você fundou a Águia Florestal, porque para as pessoas verem seu trabalho e te conhecerem um pouco aqui para você nos ensinar. Bom, eu sou engenheiro florestal, formei há bastante tempo atrás, em 82, e desde lá nós temos atividade florestal. Embora a Águia Florestal, que foi fundada por mim, ela teve uma origem lá atrás, numa outra empresa florestal, que chamava-se Scheffer Agroflorestal, que foi fundada pelo meu pai, e eu fui o primeiro funcionário, com 15 anos de idade. Então, aí eu era quem, na realidade, tocava a parte de reflorestamento. Era uma reflorescadora muito pequenininha, então a gente plantava com o que sobrava de recurso da Águia Sistemas de Armazenagem, que é a empresa do grupo, vamos dizer, a empresa mãe, e desculpa, era o que a gente fazia. Aí depois eu fui fazer faculdade, me apaixonei por aquilo, adorava fazer o que eu estava fazendo. Daí fui fazer engenharia florestal, me formei em 82, voltei pela crise que estava o país passando, 82, 83, a economia brasileira deu uma queda muito grande, e eu me afastei da atividade florestal e fiquei 10 anos como diretor comercial da Águia Sistemas de Armazenagem. Mas aí um dia eu cheguei para o pessoal, para o meu irmão, falei, olha, daqui a um ano eu vou voltar para a minha atividade. Vou voltar para a floresta, vou reativar a empresa florestal e vou montar uma indústria madeireira.
E foi o que eu fiz. Então, preparei ele para me substituir por um ano. Certo? O pai estava mais na parte financeira. E aí eu fui e montei daí a Águia Florestal, que começou com um objetivo: exportar madeira. Eu tinha um sonho, que era exportar. E aí nós buscamos os mercados, na época, os mais exigentes que tinham. Os tigres asiáticos, para quem Olha, lembra, o termo é muito velho, né? sim. E para o Japão, que era o conceito de qualidade do produto japonês, etc. E eu queria exportar para lá. A teimosia foi essa. Aí nós vamos fabricar painel colado de pinos para a indústria moveleira da Coreia e viga laminada para o Japão. Mas uma viga que não era estrutural. Era uma viga que eles usam na casa, na entrada da casa, que chama-se kamashi. E a gente exportou durante bastante tempo. O foco da nossa produção era Japão e Coreia, até que veio a crise da Nossa. Ásia. E aí deu uma reviravolta na gente, né? E daí nós tivemos que reposicionar no mercado, porque aquilo que a gente sabia fazer, aquele mercado, desapareceu de uma hora para outra. Aí focamos no mercado americano. E hoje já fazem, desculpa, 28 anos que nós estamos focados no mercado americano, atendendo os mesmos clientes durante todo esse tempo. Então acabou criando um relacionamento misturou muito negócio com amizade. Eu brinco que os nossos clientes são nossos amigos e vice-versa. Então existe um respeito muito grande e a gente conseguiu passar as outras crises aí sem muito problema. Mas a Águia Florestal, ela é uma empresa florestal que tem indústria. Então, a nossa vocação é muito mais plantador de floresta. Foi assim que ela nasceu. Então, ela é focada na floresta. E aí temos a indústria e teve essa rota que eu te falei ali, hoje focado no mercado americano, etc. Na área, Nossa, que tradição. na área florestal mesmo, hoje, quem está mais focado é o meu filho, que também é engenheiro florestal, que também é Álvaro, né? Então ele está focado e é quem está dando, vamos dizer, um up hoje de tecnologia dentro da parte florestal. Eu continuo pela minha paixão na atividade florestal, eu ainda sou lá, eu sou pai piteiro, né? Que é quem a gestão mesmo já é a segunda geração, já é meu filho. Então, eu estou mais focado na parte industrial. E agora, de 2 anos para cá, para a gente fazer um aproveitamento de um resíduo que sobrava no nosso processo industrial, a gente voltou para a atividade de madeira colada, de madeira engenheirada. Então, esse é mais ou menos uma linha Isso. rápida Poucos do... anos, né? Poucos enfrentamentos aí, que demais. Nossa, até interessante isso você falar dessa questão da exportação, de atender esses mercados que são super criteriosos, né? Sim. Nossa, tem muita coisa aí para você compartilhar. Parabéns aí pela sua Esse trajetória. porque dentro daquilo que é a nossa atividade na indústria metalúrgica, a Águia é sinônimo de qualidade. É top em qualidade, etc. E eu queria falar, se eu vou entrar no mercado para exportar, eu quero entrar no mercado mais exigente que a gente vai ter para enfrentar. E foi Legal. muito felizes antes de vir a crise da Ásia. Depois daí, E faz parte. é, A gente, como brasileiro, sabe muito bem como enfrentar todos os momentos. então esse não é. Auro, muito legal. E eu acho que para a gente começar a falar sobre florestas, a gente precisa entender até uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes da live, né? O que são florestas plantadas? Há muita confusão, né, sobre as nomenclaturas, reflorestamento, né? Então, eu queria muito entender o que é a floresta plantada e qual que é a importância dela nesse contexto atual. Por que a gente fala que é tão importante cuidar dessa floresta para o meio ambiente? Bom, vamos lá. Às vezes a pessoa olha madeira, olha papel e diz: não, eu não posso consumir isso. Eu estou cometendo um crime quando eu derrubo uma árvore. Você não está cometendo crime nenhum quando você derruba uma árvore que foi plantada para aqui. Então, hoje,
quando você olha a parte de, principalmente a madeira engenheirada no Brasil, ou a indústria moveleira brasileira, ou a indústria papeleira no Brasil, você está vendo, a matéria-prima é 100% floresta plantada. Nós não usamos nada de madeira nativa. É uma floresta que foi plantada para aquilo. É uma floresta de produção. E quando a gente começa a ver toda essa mudança climática que a gente tem, o efeito estufa arrebentando o país, olha essa crise no Rio Grande do Sul, você começa a enxergar mais ainda a importância de você plantar floresta. Quando você planta uma árvore, a árvore é uma maquininha extremamente eficiente para converter gás carbônico em madeira. É isso que ela faz. Ela circula a água. A floresta não consome água. Então, dizer que não, a floresta plantada consome água. Não, ela circula a água. Ela tira a água de lá do solo no processo da fotossíntese e, usando gás carbônico, converte esse gás carbônico numa cadeia de carbono, que é a celulose, vai a madeira, mas ela solta, a água vai sair pelas folhas, vai evaporar e vai chover. Então, essa circulação, tirar a água do subsolo, jogar para a atmosfera, é um trabalho da floresta. Tanto faz ser plantada como uma floresta nativa. Então, o efeito do hídrico é igual. Mas aonde que a floresta plantada é muito mais eficiente? Como é uma floresta de crescimento rápido, ela sequestra muito carbono. Então, se nós estamos hoje preocupados em reduzir o carbono da atmosfera, reduzir o CO2, é só plantando floresta. Mas não adianta você plantar uma floresta e deixar ela. Porque depois que ela ficou velha, que ela parou de crescer, ela para de consumir carbono e converter em madeira. Ela perde a eficiência dela. Aí você tem que cortar essa árvore e industrializar ela. De preferência, num produto que vai durar mais de 50 anos. Como é uma casa, como é um prédio, como é um móvel, certo? E quando você cortou, você abriu espaço de novo para plantar uma outra mudinha, mais eficiente ainda, que vai continuar tirando o gás carbônico da atmosfera. Então, é um ciclo virtuoso. O uso da madeira é um ciclo virtuoso. É uma forma de você descarbonizar a construção civil. Esse é o trabalho que a gente faz. Então, sempre que a gente fala no Brasil na madeira plantada, por isso que eu fiz um comentário. O tema, e nós vamos falar aqui sobre floresta plantada. Aquela é uma floresta de ciclo rápido que você vai plantar em áreas degradadas, em áreas que eram pastos degradados, ou áreas que já tinham sido cortado a própria floresta plantada. Então, a nossa região aqui, que nós trabalhamos mais com pinos, nós estamos, praticamente toda a área nossa já é segunda rotação. Ou seja, a gente já plantou uma floresta, já colheu essa floresta, industrializou ela e plantamos de novo. Nós estamos cortando pela segunda vez na mesma área. Nossa, então não tem mais... Esse processo demora, né? Um tempo, né? Para fazer essa segunda. Demora. Quando você planta floresta, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Porque não é, embora a gente brinque que a floresta plantada é uma agricultura de árvores, só com um pouquinho mais de tempo para você colher. Então, quando você está plantando eucalipto, por exemplo, para papel, celulose, ele é um ciclo curto. Você vai fazer um corte a cada 6 anos, vai plantar de novo, então é rápido. Pinos, se você vai focar ele em papel e celulose, ele é 14, 16 anos. Mas quando você olha esse ciclo para madeira engenheirada, para madeira estrutural, aí nós estamos falando de um ciclo mais longo, um ciclo de 25, 30 anos. Então, você vai plantar essa árvore, você vai fazer poda nessa árvore, você vai roçar, vai manter limpo, você vai ter gado no meio, porque você pode ter, ela vai durar bastante tempo. Você vai investir muita mão de obra nessa árvore e vai cuidar ela. Vamos dizer, com 12 anos, 10 anos, a gente faz um primeiro desbaste, onde você tira 40% das árvores mais finas, as ruins, a árvore torta, você tira. Mas você usa essa madeira, certo? Vai usar muito mais para placa, aqui no caso de Ponta Grossa, para fazer USB ou MDF. E a madeira, apenas a madeira mais grossinha, um pouco, do pé, você vai para a serraria.
mas que não é estrutural essa madeira. Mas Essa madeira vai você consegue aproveitá-la toda. Isso é incrível, né? toda. Da árvore, a gente aproveita 100%. Para Olha! Você gosta de flor? Sim, bastante. Você dê uma olhada no vaso de flor. Principalmente se você comprar uma flor que vem ali da Olambra, aquela região ali, você vai ver que o vaso é casca de pinos. Antigamente podia ser terra, xaxim, e daí você estaria causando um crime ambiental hoje. Não, mas hoje é casca de pinos, Olha, aquele material que está ali. Então, interessante. tem muita casca para isso. Você, quando a madeira fina vai para a USB, vai para a MDF, então os móveis da tua casa vão ser madeira, essa sim é madeira fininha. Então, você usa toda a madeira. A serragem vai para a cama de frango ou vai para a energia, você não perde nada. Toda ela é convertida em produto. Mas quando você quer uma madeira estrutural, uma madeira resistente, uma madeira estável, pesada, você precisa ter uma floresta um pouco mais velha. Então aí, com 16 anos, você vai fazer mais um desbaste. Vai tirar mais 40% da árvore que estava lá. De novo, você tira as piores. Então vai ficar o quê? Uma floresta linda. As melhores árvores, as mais bonitas, as que estão crescendo mais, elas vão ficar lá. Essa você vai segurar aí para 25 até 30 anos e você vai ter uma super madeira estrutural. Então Nossa. essa é o pinos. Em todo esse momento, você está gerando mão de obra lá dentro. Você precisa de gente para trabalhar. Você precisa de gente para podar, para tirar o galho, etc., para melhorar a qualidade. Então, é uma atividade que emprega muita gente. E, a gente usa os 3 pilares do ESG, literalmente, né? Não é exatamente, só... A gente fala muito da floresta e lembra do meio ambiente, né? Que é tem bem... Mas você tem que estar trazendo até esse outro entorno, né? pessoas. Floresta é uma coisa viva que interage com gente. Você não faz floresta, você não maneja uma floresta sem gente. Você vai ter muita tecnologia embarcada, certo? Hoje, quando você vai colher uma floresta, você vai cortar, você vai usar harvest, que é aquele tratorzão grande, com 8x8, que corta, pega com cabeçote, corta, derruba, desgalha, corta no tamanho, vai usar um forwarder para carregar. Então, esse conjunto de máquinas é muita tecnologia embarcada. Certo? As pessoas não estão trabalhando no ar-condicionado, mas você tem aquela pessoa que vai estar lá no contato direto com a natureza. Vai estar plantando, vai estar roçando. Então, é vida. Nós estamos lidando com vida e com muita gente na atividade. Nossa, que legal. E é muito legal você falar isso porque, enfim, aqui na NOA, né, a gente é uma construtora que a gente usa madeira engenheirada, né? A gente fala que além da construção ser muito bonita, né, ela é super sustentável por isso, né? E a gente teve, né, o lançamento no ano passado de um dos nossos maiores projetos, que foi com o McDonald's, na Avenida Paulista. E foi muito interessante porque foi uma repercussão nacional. Tem. Então, porque a madeira está muito ainda na nossa bolha, das empresas, das pessoas. E quando foi para um público maior, saiu em vários noticiários. E foi muito interessante a gente aqui, né? Até eu sou do time de marketing, para quem está chegando na live agora. Quando saiu nos principais portais, Exame e tal, que falaram, olha a madeira engenheirada nas construções, você viu os comentários, porque aí você ia para o público geral. Sim. Você via muitos comentários, assim, vou dizer uns 50%, falando assim, meu Deus, vocês vão desmatar a Amazônia. Por que vocês estão fazendo isso? E aí a gente fala assim, a gente que estava na indústria já sabe que ela vende florestas para isso. Mas a gente fala, nossa, o quanto a gente precisa falar sobre os termos certos. E você está dando uma aula de vida, né? Dessas florestas plantadas que elas têm vida, elas têm um cuidado. E achei muito legal essa informação que você falou assim. A gente está falando também que ela usa a parte estrutural, mas ela também tem outros usos. Então, ela é uma questão, assim, muito boa, uma solução muito boa para o meio ambiente, né? Se você olha, você olhar numa construção lá, como no McDonald's, que ficou linda aquela obra, certo? Ali tem muitos anos de gente que plantou aquela árvore lá. Nossa, legal essa visão. Não é um extrativismo. Não dá para enxergar hoje o uso da madeira engenheirada ou o uso da madeira, de novo, de floresta plantada no Brasil como
um extrativismo. Não, ali é uma agricultura mesmo, como você plantar milho. Você vai plantar um milho, vai esperar ele amadurecer, pode colher ele verde, né, que seria o nosso desbaste, ou maduro para ter ração, para fazer outro produto ali, né, para fazer um fubá e tal. É a mesma coisa que árvore. Você vai plantar essa árvore, certo? É muita gente envolvida, é muito tempo. Você tem que acreditar. Então, quando eu brinco que a atividade florestal, ela gera paixão. Você se vincula com uma região, você se vincula com uma comunidade do teu entorno. Por quê? Eu vou viver ali no mínimo 30 anos. Isso se eu for a área. Mas nós estamos falando em plantar de novo no mesmo lugar. Então, as empresas criam raiz no entorno. Então, eu brinco que você ter visão de ESG numa empresa florestal é muito fácil. Porque a vida, você está no seu coração isso, né? tudo aquilo é isso, é esse tema. Quando a gente fala em sustentabilidade, eu costumo dizer para o meu cliente lá o seguinte: ó, nessa madeira aqui que eu cortei, que você está recebendo hoje, eu já plantei uma outra árvore no lugar dela. Já está plantado, já está com quase 1 metro. Eu brinco com ele. Está crescendo. E vai ser uma madeira melhor do que a que você comprou de mim hoje. Certo? Legal. Se o teu filho quiser comprar madeira, é a árvore que no mesmo lugar da que você comprou. Então, ela é 100% sustentável. E esse ciclo, que é o ciclo o virtuoso que você disse, exatamente, né? Maravilhoso. E o que está fazendo? Essa floresta está captando CO2, está sequestrando CO2. Então, se nós falamos, não, tem que sequestrar CO2, tem que reduzir o impacto do efeito estufa, é plantando floresta. Só isso? Não. É usando a madeira da floresta plantada. Que legal. Tem que usar, porque quando eu uso, eu cortei a árvore e plantei outra no lugar. Nossa, a gente fala, né, que bom, a gente já está nesse mundo, a gente sabe que a gente causa estragos, então a gente tem que mitigar da melhor forma possível, né? Sim. E a madeira, a gente fala, né, por mais que a gente use muito tecnologia, é o material mais antigo do mundo, né? Bonito. Maravilhoso. É muito bonito. Eu falo, eu quero mais obras assim, que eu falo, que é muito bonito, eu quero trabalhar num lugar desse, morar. É muito legal. E, Álvaro, eu tenho uma dúvida. A gente viu os benefícios, assim, contestou ainda mais os benefícios, mas eu queria saber como são as práticas desse manejo sustentável para a gente garantir essa proteção. Porque você falou que tem muito trabalho nisso, Sim. né? A gente está vendo os benefícios, mas quais são as práticas do dia a dia que garantem toda essa questão da sustentabilidade das florestas? O que precisa ser feito para garantir? Então, nós vamos dividir isso em 2 pontos. Perfeito. Quando você planta floresta, eu vou dar uns números da Águia, certo? A Águia hoje tem em torno de 10 mil hectares, 9.800 e pouco hectares de floresta plantada, com todas as idades. Eu brinco que vai de mamando a caducando. Vai de zero, da árvore que foi plantada hoje, a uma madeira que está com 30 anos e nós estamos fazendo o corte raso. Eu tenho madeira em todos os anos plantado. Isso me dá sustentabilidade. Eu não vou ter falta de madeira em nenhum desses anos, desses próximos 30 anos. E se eu continuar plantando, eu não vou ter nos outros anos também. Então, isso é um manejo sustentável. Então, você tem que ter floresta em todas as fases da tua produção. E a tua colheita, a tua retirada, o teu volume de corte não pode ser maior do que aquilo que a madeira está crescendo. Então, a floresta tem um incremento. Ela cresce 30 metros cúbicos por hectare por ano, por exemplo. Então, eu não tiro mais do que esse volume que ela está crescendo. Isso me dá sustentabilidade. Então, isso é sustentável. Ou seja, a Águia é uma empresa que não vai ter falta de madeira. Hoje a gente tem uma previsão para chegar em 7.500, 8.000 metros cúbicos de madeira serrada, totalmente sustentável. Porém, nós só plantamos 45% da nossa área. 55% são áreas preservadas com mata nativa. Então, aí você entra em um outro foco da sustentabilidade, que é o setor florestal, o setor de floresta plantada, é o setor que mais tem
área preservada na sua propriedade. Isso não é só a Águia. Isso as outras empresas estão mais ou menos no mesmo nível. Por quê? Porque você não vai plantar árvore, uma cultura que vai levar 30 anos, numa área plana, numa área agrícola, numa área de alto potencial de produção de alimento. Você vai plantar naquelas áreas que já foram degradadas, que estavam ocupadas por pastagem antiga. É nessa área que você vai pôr floresta. Então, essas áreas que são acidentadas, você tem muita área que você vai preservar, a área que está muito íngreme. Você não planta. Você vai plantar o quê? Planta nativa. Nós mantemos na Águia um plantio com araucária todo ano. Todo ano a gente planta araucária. O meu pai é apaixonado por araucária e ensinou essa paixão. Ele foi, acho que essa paixão por araucária é virulenta, certo? Ela foi contaminando o filho, neto, bisneto. Né? Então a gente hoje segue a cartilha dele. Hoje a gente planta araucária não para cortar. Nós plantamos aonde? Nas áreas de preservação permanente, nas áreas de reserva legal, onde tem alguma área que estava degradada, que a gente vai melhorar, com foco de produção de pinhão. Então, esse conjunto, essa visão florestal é que te dá, vamos dizer, a marca registrada da sustentabilidade. Tem em 2 pontos. É a sustentabilidade porque tem uma preservação muito grande de área nativa e outro porque o ciclo de produção dela garante sustentabilidade no abastecimento. Então, nos 2 pontos... Nos 2 pontos. E isso é muito legal porque, bom, eu aprendi um pouco, né, sobre essa questão da floresta plantada, né, igual você falou, que vocês são super, né, as florestas têm que ser super responsáveis, igual você falou. Tem um limite, vocês não podem passar disso, né? Então, não é essa questão que as pessoas acham que é uma coisa que não há regras, né? Que não há. Então, já é muito interessante por isso, porque você sabe que essa floresta já foi dedicada a isso, ela está sendo bem cuidada. Mas eu vejo que não há muito esse link por desconhecimento que vocês também têm que manter florestas nativas ao redor. Então, você faz esse casamento, né? Então, isso é muito interessante. E até uma dúvida, então toda floresta plantada tem que ter essa área nativa ao redor? É uma questão de regulação? Isso é uma questão muito mais da propriedade. Você pode até ter uma determinada propriedade onde uma propriedade pequena que alguém foi lá e plantou inteira. Mas no nosso caso, no caso da Águia, pela característica onde a gente está, pela própria cultura de preservar a área da araucária, vamos dizer, uma marca registrada nossa, preservar as áreas da araucária. Tem um vídeo do meu pai que a gente brinca que a paixão dele é a araucária, ele está lá, ele está com 91 anos. Que legal! Mas continua plantando araucária. Olha quantas árvores seu pai deve ter plantado e quantos... Nossa, muito ele legal. ensina a plantar, né? Mas ele cobra 10. Mas então, então você tem que dobrar a meta dele. Então, mas esse lado da atividade florestal é interessante. Mas um outro ponto que muita gente desconhece. Quando você tá falando de floresta plantada, principalmente se você pega aí Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que são áreas onde o cultivo florestal em áreas mais acidentadas, você usa muita mão de obra. É a atividade que mais emprega por real aplicado. Nossa. E é uma cadeia muito longa. Eu te comentei que você da floresta você tira desde o substrato para o vaso de flor. Então, olha, eu tô dando matéria-prima para uma pessoa produzir flor em Olambra. Mas eu tô fazendo com o meu cavaco, tem uma indústria que faz MDF, que é a matéria-prima para uma indústria moveleira, que vai atender você. Nossa, é o coração de todas as indústrias, todas as empresas, né? Você está lidando com tudo, né? Outra coisa, você tem... Ponta Grossa, o destino da madeira fina é aglomerar, é MDF e USB. Se for em Telemaco Borba, a madeira fina vai para papel. Você não vive sem papel. Você não vive sem embalagem de papelão. Mas você não tirou a madeira que você pode... A madeira que você vai usar na estrutura é uma outra madeira. É a parte de baixo da árvore. É a parte mais da tora mais grossa. Então, ela é uma cadeia produtiva muito longa. Então,
por isso que eu digo, ela tem uma importância muito grande para o Brasil. E nós temos solo bom, nós temos água, certo? Nós temos perfeito para a floresta. O Brasil tem muito o que crescer produzindo madeira. E é isso é incrível. produzindo. Veja, é uma frase que a gente tem que memorizar. Eu lembro que os meus netos sofreram bullying na escola, porque o pai deles cortava a árvore. Veja. É uma frase que, assim, maldita, né? E fica, né? E não pode, porque veja, não, eu tenho que dizer, não. Daí ele foi lá, não. O meu pai planta árvore. Nossa. É o vô que corta. Mas isso é muito interessante, porque é o que eu falei, é um desconhecimento geral. E até hoje a gente está na indústria, né? Igual eu falei, a gente está na NOA, a gente, enfim, conhece todo o processo, mas todo mundo passa por madeira como consumidor, né? Então a gente está toda hora. Se sua casa tem algum móvel de madeira, tudo está em volta disso, Não. né? Qual é o móvel teu que não é de madeira? Ah, não, mas meu não é de madeira maciça. Não, mas ele é de MDF. MDF é pinos também. Ou eucalipto. Então ele é madeira mesmo. E aí, até minha pergunta, falando nisso, Álvaro, é que hoje a gente enfrenta muito essa questão de desmatamento, né, de áreas nativas, né, enfim, né, muito foco da Amazônia, né? Por isso que eu acho que confunde muitos assuntos, né? Por isso que foi muito legal a gente desmistificar e entender que são coisas diferentes, né? E até para perguntar, quando a gente fala de florestas plantadas e tudo mais, tem uma questão de certificação. Como a gente pode garantir que as empresas de onde vem a madeira, igual a Águia, que a gente já sabe Sim. que vocês têm todos esses processos, como que a gente pode, como consumidor até, ou quando procurar uma empresa, saber que vem de uma... Igual vocês cuidam tão bem dessas florestas? Veja, se você está comprando um produto de madeira plantada, e aí eu vou te dizer que é pinos, eucalipto, teca, ou acácia no Rio Grande do Sul, certo? Disso aqui, você não precisa se preocupar muito com certificação. Agora, mas lógico, se você tem uma certificação, uma garantia a mais, mas não é uma preocupação. Você tem empresa, eu não tenho certificação na Florestal. A nossa certificação nós estamos migrando para o ESG, porque a gente acha que é muito mais importante. Se eu trabalhasse com madeira nativa, que aí eu tenho que garantir a minha forma de manejo, é muito mais delicado, etc., aí tem que ser certificado. Quando você vai pegar uma madeira de floresta plantada, é um plus, mas não é uma necessidade. Tanto que o próprio mercado importador não te exige uma certificação, certo? Então a gente nós temos uma madeira de origem controlada, garantida, mas hoje a gente busca. Nós temos hoje todos os requisitos para certificar. Mas era uma despesa que a gente achou que não precisava fazer. Talvez faça. É uma questão de... É muito mais marketing, a certificação, do que uma garantia de operação. Quando a gente entra nessa questão da floresta plantada, mas isso, até eu tô questionando... Estou te dizendo o seguinte, na floresta plantada. Floresta plantada, a certificação é um plus. É eu estou garantindo o meu sistema de manejo, mas a gente está focando nesse momento, embora a gente deve partir para a certificação, mais por causa do ESG, que esse a gente focou muito na Águia, até pelo lado da indústria metalúrgica, a gente está focando muito no ESG. E na Florestal, para nós, isso é muito fácil. É igual a NOA, o nosso produto é o que a gente já descarboniza o mundo. Nós estamos dentro da economia circular, tudo está pronto para nós ali, né? Então, essa é a certificação. Então, eu te digo que é um plus hoje muito mais de mercado, tá? Mas é muito importante você ter certeza que você está comprando e você está usando madeira de floresta plantada. Nossa, perfeito. Certeza que você não está cometendo nenhum crime ambiental. Muito pelo contrário. Nossa, você mas esse conhecimento... Você está... Pode falar. Ambiental. Quando você está usando madeira, que você compra, que você constrói uma casa, em vez de você fazer ela de concreto, de aço, que gera muito carbono no processo de produção, quando você compra uma casa de madeira,
Você está fazendo a tua parte em relação à área ambiental, que você diz, não, eu estou fixando o carbono. Eu tenho aqui o meu estoque de carbono, está aqui, ó, eu guardei. Então, essa que é a visão que nós temos hoje da madeira. Perfeito. Não, isso é essencial. E até eu tava com algumas dúvidas, até, enfim, né? Vou aproveitar. Quem tá nessa live vai saber tudo de madeira, porque de floresta plantada agora, que agora eu já sei muitas coisas aqui, até para perguntar. E a questão, eu tenho até dúvidas também, voltando um pouco. A questão do solo, preparação do solo, ela tem alguma questão da floresta plantada, ela pode empobrecer ou não? Eu queria entender, que eu sei que às vezes as pessoas falam muito disso. Vamos lá. Quando você está plantando, você tem duas espécies. Vamos dizer, você tem eucalipto e você tem o pinus. O eucalipto é uma cultura mais rápida, certo? Quando você vai plantar o eucalipto, você já faz uma adubação forte no solo, como faz a agricultura, certo? O eucalipto é mais exigente, ele tira mais nutriente, ele cresce mais, ele vai sequestrar mais carbono naquela floresta, mas é a atividade dele. Ele realmente é um extrator de nutrientes. Porém, a empresa florestal, quando ela está fazendo esse ciclo, o que ela vai fazer? Quando ela cortou, ela vai repor o nutriente naquele solo de novo. O pinus é um pouco diferente. O pinus é o primo pobre. Se acostuma com qualquer lugar, certo? Então, ele praticamente extrai muito pouco nutriente do solo. E como é mais longo, a deposição dele, de acícula, etc., ele é maior do que aquilo que ele extrai do solo. O que a gente hoje usa, tem pesquisas, talvez colocar um pouquinho de fósforo, de fosfato, porque os solos brasileiros são naturalmente muito pobres nisso. E aí daria uma resposta mais alta. Mas como é um ciclo longo, ela praticamente não tira nutriente do solo. E também tem a questão de voltar nova. Aí quando você... interessante. Quando você corta uma floresta de pinos e planta a segunda geração, ela cresce muito mais, porque o solo está mais fértil, está mais preparado. Legal. E Álvaro, uma coisa também, eu já vou perguntando uma coisa que você falou antes do nosso papo, de gente entrar aqui, que eu acho legal você comentar. A questão da silvicultura, que engloba tudo isso que a gente está falando, Sim. né? Você comentou por cima que está tendo um movimento muito legal, até eu queria que você explicasse melhor aqui, que já foi considerada uma atividade poluidora aqui pelos nossos órgãos e agora tem uma mudança. Eu queria que você até explicasse isso, que eu acho que é bem interessante. É uma loucura isso. Você imagina que você plantar árvore ser considerado uma atividade potencialmente poluidora. Isso era um erro da legislação brasileira. E agora o presidente Lula, uma semana, dia 31 de maio... Nossa, super recente. É super recente. Ele sancionou a lei. Isso é um projeto de lei, é um PLS, um projeto de lei do Senado, o PLS do 214, do ex-senador Álvaro Dias, que ele mesmo falou, é uma loucura considerar plantio de árvore uma atividade potencialmente poluidora. Principalmente quando nós vemos o mundo passando por uma mudança climática violenta por emissão de gases de efeito estufa, e aonde nós temos, no plantio de floresta, a principal, talvez a única grande alternativa para sequestrar carbono. É uma loucura isso. Então, aí passou esse projeto no Senado, lá passou por unanimidade, passou na Câmara, foi em todas as comissões, foi para plenário, passou, e agora, dia 31, o presidente Lula sancionou. Então, agora, nós estamos normais como o resto do mundo. Então, agora, plantar a floresta, certo? Já não é mais uma atividade potencialmente poluidora. Isso não quer dizer que ela não dependa de licenciamento, etc. Não é problema. A gente tem que ser prático, dizer, ó, nós estamos plantando no lugar certo, ninguém está cortando floresta nativa para plantar pinos ou eucalipto, estão plantando em área degradada, em área de recuperação de pastagem. Então, esse é o foco dessa produção. Mas olha que interessante, né? A gente já... Bom, essa live é exatamente para isso, né? Para a gente desmistificar, aprender. E por mais que a gente, pessoas que não estão nesse setor, tenham dificuldade, imagina para quem está, que sabia que tinha uma questão de silvicultura ser considerado como poluidora. Então, já vem muitos nós
Então, como esse tema é muito confuso, né? Então, nossa, eu até agradeço, porque você já sanou muitas dúvidas minhas, que estou aqui no dia a dia, e de muitas pessoas aqui. E é um aprendizado para a vida, até para a gente também repensar nossas atitudes e ações e também prosperar, porque, igual você falou, plantar árvore é plantar uma vida, né? Literalmente, a gente não pode ser contra essa questão, né? E outra, é igual você ter uma criança, você tem que plantar e cuidar. Não adianta abandonar. Se você plantar um pinus e abandonou ele, vai sair cheio de galho, torto, e não vai servir para nada. Então você vai ter que podar, conduzir, você vai ter que gerar muito emprego para você ter uma madeira estrutural. Ai, que Então, legal. é uma atividade apaixonante. Eu brinco, o engenheiro florestal é um cara meio louco, meio apaixonado, porque ele aposta para daqui a 30 anos. Certo? Nossa. Então, mas faz parte. Nossa, é uma aposta Bem longa. bem longa. Álvaro, até as minhas perguntas chegaram ao É, final. Eu até vou parar aqui, porque tem várias outras perguntas das tá bom. pessoas que escreveram aqui no nosso chat. Enquanto isso, eu acho que é um momento muito importante para aproveitar, né? Que eu já perguntei muita coisa, mas tem várias perguntas que eu acho que são muito interessantes das pessoas saírem sem dúvida hoje. Eu Tá vou bom? começar aqui com algumas. Falei já da questão do solo, que eu aproveitei que tinha uma pergunta disso. E eu acho que outra que é muito importante, que faz parte, infelizmente, do nosso dia a dia aqui, é como que a gente pode evitar as queimadas nessas áreas? Essas áreas, se queimar, destrói. Então, as empresas florestais têm um cuidado absurdamente grande com fogo. Certo? Tanto que você imagine, se pegar fogo numa área de pinos, então, você perdeu aquela floresta. Então você tem um manejo, você tem brigada de incêndio, você tem limpeza de acero, você mantém. Veja, nós temos um manejo com gado no meio do Pinos. Então, o Pinos não tem mais aquela visão do passado, que é um deserto verde. Não, eu tenho pasto no meio. Por quê? Para que o gado seja o meu agente para não ter fogo. Então, esse cuidado com fogo, preocupação com fogo nosso é muito grande. Com todas as empresas florestais. Nós temos 4 caminhões bombeiros. Nós nunca tivemos nenhum incidente com fogo. Quer dizer, tivemos lá no passado, atrás, uma área que tinha uma invasão. Mas foi pouco, conseguimos combater. Nós não temos, mas a gente continua tendo os caminhões bombeiros, a equipe de prevenção de incêndio. Quando é período de risco de incêndio, tem brigadista com hora extra, fazendo plantão, etc. Esse é um seguro igual ao seguro de vida. Você Nossa, tem, mas você não quer usar. Então, eu são não uns 30 anos aí, pelo amor de Deus, né? não usar o caminhão, mas o caminhão vai estar lá. Nem fale. Outra pergunta aqui, que eu acho bem interessante, é essa, que é as coisas básicas que a gente não pergunta. Como é o processo do plantio? É por sementes? São pessoas que plantam? Como que funciona no dia a dia? Depende. Eu vou contar o nosso plantio. Então, a área florestal, as nossas áreas não são muito planas. Então, elas são mais acidentadas e a gente faz o plantio manual. Mas antes disso, você tem um viveiro de muda, ela é feita com tubete plástico. O substrato, ou seja, no lugar não se usa mais terra para plantar muda. É casca de pinos moída. Então, a casca de pinos, você moe, você vai pôr um adubo nessa casca, um pouco de vermiculita, e vai estar lá a bandeja, e você vai semear. Cada tubetinho desse vai uma sementinha do pinus. Vai nascer. Quando aquela muda tiver mais ou menos com 6 meses, é que ela vai para o campo. Aí saca fora do tubete, então ela faz um rocambole, a gente fala, e vai para o campo. Lá no campo é feito um alinhamento. Estica uma corda e marca, vamos dizer, de 2 em 2 metros naquela linha, você vai plantar uma muda. É manual. Por isso que eu te Por isso digo, que você falou que são muitas muita, pessoas envolvidas, muita né? gente. E outra, essa muda tem que ser plantada bem retinha. Então não pode ser um cara que está lá louco da vida. Não, tem que ser um cara que gosta de fazer aquilo. Tem cuidado. Você tem que levar o cara que também se apaixone para ver a floresta crescer. Então você vai plantar. E você alinha. Então, na linha eu planto de 2 em 2 metros e a distância entre uma linha e outra, 3 metros. E todo dentro na mesma orientação para facilitar depois a colheita da madeira. Plantei. Aí, quando passa
mais 3 meses, eu tenho que ir roçar. Eu tenho que cortar o mato. Depois, passando mais 3 meses de novo. Então, até o 3º ano, a gente tem muita mão de obra de limpeza. Que eu te falei, é igual uma criança, você tem que cuidar dela, para ela crescer saudável. Depois, podas, onde você vai cortar o galho para você ter uma madeira de excelente qualidade para vender para a Noa. Mas Porque tem que ter uma madeira de excelente qualidade para você poder fazer uma obra bonita como a do McDonald's. Então, a madeira tem que ser boa, tem que ser estável, tem que ter uma densidade homogênea. Então, é isso que você vai fazer. Por isso, você tem que cuidar da floresta. Nossa, Álvaro, é muito legal, porque dá pra ver a sua paixão falando assim, e provavelmente se você é uma pessoa que é apaixonada, as pessoas que estão trabalhando com você também devem ser. Então é muito legal ver esse olhar, né, de como você falou, a gente não fazia ideia, às vezes, que ele podia ser tão artesanal, assim, manual, mas talvez Não, seja o tchan do você pode negócio. áreas. Eu estou falando, eu te contei da águia, porque são áreas mais dobradas. Sim, Se você tem uma área mais plana, você tem empresas grandes como Suzano, como International Paper, etc., Klabin, e aí você tem um plantio muito mais mecanizado, sim, muito mais rápido. Mas são áreas mais planas. Nas áreas mais dobradas, mesmo eles vão fazer plantio manual. perfeito. E você chegou a comentar, mas eu não sei, eu esqueci dessa informação, ou não lembro direito, mas o Pinus é 16, qual que é a idade média para corte? É 16 anos? Não, depende do uso dele. Se você vai fazer papel com ele, as florestas só têm um corte. Você planta, espera em torno de 14, 16, corta e planta de novo, certo? Mas aí você tem tora fina, uma madeira mais leve, menos estável, certo? Não é uma madeira ideal para estrutura, para madeira engenheirada, certo? Se você deixa uma floresta focada nisso, daí ela vai ser mais longa. Nesse caso, hoje nós plantamos 1.600 árvores por hectare. Então, um espaçamento de 2 por 3. Com 10 anos, nós tiramos 40% disso. Vai ficar 900 árvores. Então, a gente tira uma linha, pula 5 linhas, tira outra linha. Quando fizer 16 anos nessa floresta, eu vou tirar aquela linha do meio. Tinha deixado 5 linhas, eu vou tirar a do meio. E mais algumas finas. Então, aí a árvore vai ficar mais espaço para engrossar. Essa eu vou deixar entre 25 e 30 anos. Esse é o plano de manejo da águia florestal. E nós estamos falando o quê? Madeira de alta qualidade para madeira. Entendi. Então tem essas particularidades. Então, cada empresa pode ter um manejo diferente dependendo do foco dela. É uma indústria moveleira, ela não precisa de floresta tão velha, né? Então, é uma indústria de MDF, ela vai ter floresta jovem, então não é problema. E eu vou aqui fazer, enfim, nosso tempo já está meio quase encerrando, como passou rápido. Já quero uma segunda rodada, mas eu quero fechar com uma pergunta que tem tudo a ver com a gente. E eu queria te perguntar, Álvaro, na sua opinião, o que precisa ser feito para o brasileiro adotar a madeira para a construção civil? Eu acho que é uma questão cultural. Nós somos a origem cultural, a origem arquitetônica brasileira é mediterrânea. Nossa colonização é portuguesa, espanhola, etc. Quando você tinha, nas regiões onde você tinha mais colonização italiana, alemã, no passado, se usou muita casa de madeira, mas com a tecnologia que você tinha naquela época. Sim. O que nós precisamos fazer? É nós começar a olhar um pouquinho os países nórdicos aí, que eles têm uma cultura muito mais madeireira. Total. Certo? Eu acho que a própria preocupação ambiental que a gente passa a ter com o amadurecimento da sociedade, as pessoas viajando mais ou sofrendo mais por problemas climáticos, você começa a dar muito mais valor para dizer o seguinte: a minha parte eu preciso fazer. Qual que é a minha parte? A minha construção, eu vou fixar carbono. A floresta que a águia plantou está sequestrando o carbono. Mas quem vai fixar o carbono, quem vai dizer, esse carbono aqui ninguém mexe, vai ficar aqui, sou eu. Quando eu vou comprar uma casa, quando eu vou construir um prédio, uma loja, um escritório, e vou usar madeira, né? Então, essa visão é uma visão
de muito mais de responsabilidade ambiental. Quando essa responsabilidade vai crescendo e a gente abolir as ignorâncias, ou vamos dizer, a falta de informação, Exato. nós vamos ver que é muito importante para um país como o Brasil construir com mais madeira. É a forma de descarbonizar a construção civil. Eu não estou dizendo que todas as construções têm que ser em madeira. Tem construção que ela vai ter que ser em concreto, tem construção que vai ter que ser em aço, mas nós podemos usar muito mais madeira na construção civil. Só um pouquinho já é uma grande mudança. Uma grande mudança. Mas o que é mais bonito, o que é mais importante, a madeira é bonita. Hoje eu É a primeira coisa que quando eu entrei na NUA, eu falei, que coisa linda! Exatamente. Hoje o tema da arquitetura mundial é biofilia, certo? Quer dizer, a tua sensação de prazer, de conforto que você tem numa construção onde você enxerga madeira. Se você pega, entra num lugar que é tudo branco, é tudo concreto, etc., aquela linha monótona, você cansa, você fica estressado. Quando você entra num lugar onde você enxerga a madeira, você vê a fibra na madeira, com a cor de cada espécie, você se sente muito bem. Isso, o cheiro. Então, o cheiro, é uma questão de tato, é tudo. Então, a madeira, ela, além de tudo, é bonita. Agora, deve ter, como está tendo hoje nos Estados Unidos, uma lei que os prédios públicos precisam ter, a maioria deles, até um determinado tamanho, construção em madeira. Lá eles estão olhando exatamente o tema, usando a legislação para dizer nós precisamos fixar carbono. É um incentivo, né? Então, é uma questão, eu acho que é muito mais de um entendimento mundial e uma coisa que nós vamos começar a aprender, e de empresas. Você tem que ter arquitetos que projetem em madeira. Ele tem que aprender na universidade a projetar em madeira. Nossa, começa por aí, né? Você tem que ter a engenharia civil sabendo calcular, sabendo dimensionar em madeira. A engenharia madeireira focada em mass timber, em madeira engenheirada, em vigas, em MLC, etc. Então, você tem que começar a trabalhar o profissional. Nós precisamos qualificar o carpinteiro. Total. Nós precisamos investir em máquinas novas, em centro de usinagem. E lembre, você cada vez vai ter mais pressa na construção. Você não, é muito difícil você contratar uma mão de obra hoje de pedreiro que vai ficar trabalhando na chuva. Quando você olha a madeira engenheirada, é uma construção muito mais rápida, muito mais limpa, não tem lixo. Olha quanto cuida lixo. Das pessoas também, igual você disse, né? Exatamente. E olha numa construção convencional quanto lixo tem. Aí você olha numa construção feita com madeira engenheirada, não tem lixo. Não tem, é zero. Elas vão encaixar, ela tem a ferragem pronta, você vai parafusar. É muito mais uma montagem do que outra coisa. Então, eu acho que nós estamos num processo crescente que não tem volta mais. O Brasil vai entrar na era da madeira engenheirada. E nós temos que plantar floresta de qualidade para atender essa demanda. Nossa, foi perfeito essa fala. É exatamente isso. Você falou dos Estados Unidos, eu não sabia. Na França tem também uma lei dos prédios públicos. E o mais, só para fechar aqui como conhecimento, as Olimpíadas que vão ser agora em Paris, eu não sei qual que é a porcentagem, mas é muito maior que 50%, que é feita em madeira engenheirada. E tem outra coisa que eu acho muito legal disso. Eles construíram essas estruturas para poder futuramente, caso queira desmontar, ser possível. Então a gente volta com a questão do circular que começa na floresta. Álvaro, eu não tenho palavras para agradecer todo esse conhecimento que você fez hoje. A oportunidade de falar um pouquinho sobre uma coisa que é apaixonante. Certo? Eu já estou apaixonada, que até já era apaixonada e fiquei mais ainda, e quero conhecer a floresta. Em Ponta Grossa tem um lugar que é muito bonito, eu já vou dizer para vocês virem conhecer, que é o Buraco do Padre. E lá foi construído um restaurante agora 100% madeira engenheirada. Certo? Olha! Coisa mais linda. Então eu brinco que eu não sei se o que chama mais atenção é agora o Buraco do Padre ou a construção do restaurante. A comida é boa. Eu brinco que a coisa que eu olho ali que aquela madeira que está lá, fui eu que plantei. E foi cortada
A árvore já tinha 42 anos quando foi cortada. Daí Nossa. chega a minha neta para mim e começa a mexer assim. E vovô tá bem velhinho, né? Mas é Legado. apaixonante você ver e você dizer assim, isso é madeira. Isso não foi destruição da natureza. Isso é madeira que foi plantada. Esse é, eu acho que é Eu o acho que recado todo mundo sai daqui dessa live sabendo convencido. dessa questão. Álvaro, nosso tempo está acabando. Vou ter que encerrar Tá novamente. joia. Muito obrigada. A gente quer fazer outros, porque eu acho que surgiram várias dúvidas aí. Mas parabéns pelo trabalho seu, da sua família, de todas as pessoas da empresa com que a gente sempre conversa. E essa parte educacional que você fechou falando, a gente precisa educar todo mundo para a gente fazer essa transformação. Muito Obrigado obrigada. a vocês. Um abraço a todos aí e uma bom descanso agora. Tá, tchau. Boa noite a todos. Pessoal, muito obrigada por estarem com a gente. Até a próxima. Obrigado. Um beijo a todos. Tchau. Tchau.